Muito bom dia, queridos, graça e paz. Manhã do dia 13 de agosto de 2026, são exatamente 7 horas e 1 minuto, e você está ligadinho conosco aqui desde as 6 horas da manhã. E hoje eu trouxe um texto para nós, para nossa reflexão, para nós começarmos um dia, um texto bem abençoador, que está em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz assim: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E é sobre essa palavra que nós estaremos orando nesse momento. O texto também diz, olha, vossos pedidos sejam conhecidos diante de Deus pela oração e súplicas de ações de graça. Então é sobre essa palavra, debaixo desta palavra, que nós estaremos falando a esse Deus glorioso, em nome do seu Filho amado Jesus, aquele que é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de Cristo. Vamos orar então? Senhor Deus Santo, vivo, Deus poderoso, Deus Criador dos céus e da terra. Ó Deus, neste dia glorioso, Pai, queremos e eu quero te dar glórias, ó Pai, te glorificar entre as nações. A ti, ó Deus, toda honra, toda glória e todo louvor. Eu quero te agradecer, ó Deus, pela paz, pela proteção, pela direção, pelo descanso da noite, por mais um dia de vida. E em tuas mãos, ó Deus, eu coloco aquela causa financeira, jurídica, que está difícil de sair, mesmo o teu servo, tua serva, tendo a vitória, mas ainda não está saindo. Ó Deus, está amarrada, mesmo sabendo que a causa é ganha, mas está amarrada por mãos de homens. Que o Senhor tome a frente, ó Pai, para liberar esta bênção para a vida do teu servo e da tua serva. Ó Deus, e que neste dia também seja repreendido todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, de vingança, de vício, de prostituição, de ódio, de mágoa, de divisão, e que verdadeiramente o teu Espírito Santo venha de encontro às nossas vidas, ó Pai, para nos consolar, nos confortar, nos alicerçar e nos direcionar. Ó Deus, esta é a oração do teu servo nesta manhã, ó Pai. E em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, a vida dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Eu coloco a todos em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Ó Deus, e que a sua presença em nossas vidas torne os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, em nome de Jesus. Esta é a oração do teu servo, Pai, para esta manhã. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. É isso aí, queridos. Você que está conosco aqui, são exatamente 7 horas e 5 minutos. Então eu quero falar sobre a fé que vence a ansiedade. Nós estamos vivendo tempos que as pessoas estão andando muito de um lado para o outro, estão ansiosos, querem as coisas muito rápido, não respeitam o tempo de Deus, sabe? Pedem as coisas a Deus como se estivesse pedindo a alguém de uma loja, um balconista. Deus não é balconista de loja. Deus faz as coisas no tempo dele, porque ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, ele sabe todas as coisas. Tem pessoas que buscam a Deus para poder barganhar com a luxúria, mas Deus é o Deus que supre as nossas necessidades. Nossa necessidade diante de uma enfermidade grave, que o Senhor intervém ali como médico dos médicos. Nossas necessidades básicas que o Senhor supre. A Bíblia diz, é impossível seu servo mendigar um pão, é impossível. Então,
Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus Todo-Poderoso. Mas é um Deus também que sabe que determinadas coisas que o servo e a serva pedem, ele sabe que aquilo ali é prejudicial, é mal. Eu já contei aqui a história de uma família. Eu pastoreava uma igreja grande na época e aquele irmão orava, ele queria trocar de carro e conseguiu, né? Mas no dia que ele conseguiu trocar do carro, em vez de ele agradecer a Deus no domingo, ele foi com todo mundo à praia. Não me avisou, lógico, não falou nada. Ele não foi ao estudo bíblico pela manhã. E à noite, durante o culto, ele chegou chorando, sabe, na igreja. E aquilo ali eu observei. Quando acabou o culto, fui falar com ele. Ele foi pedir perdão, porque ele tinha conseguido trocar de carro. Aliás, ele me ligou na sexta-feira que tinha trocado de carro, tinha conseguido, Deus tinha abençoado. Aí no domingo, em vez de ele agradecer e dar o testemunho, ele foi à praia. E o carro não tinha seguro e o carro foi roubado, né? Então, essas coisas acontecem para que nós possamos refletir. O Deus que nós servimos é um Deus justo. É um Deus que deve ser honrado. Precisamos ser gratos a Deus. Então hoje as pessoas querem muitas coisas e ficam ansiosos de um lado para o outro. Então precisamos ter atenção. A carta de Paulo aos Filipenses aqui, ela foi escrita por volta ali do ano 61, 62, depois de Cristo, enquanto ele estava preso em Roma. E os filipenses eram uma comunidade de crentes que enfrentavam perseguições e muitas dificuldades, mas eles mantinham uma fé firme. Então essa carta aos Filipenses, ela é marcada por um tom de encorajamento, é marcado por união e alegria no Senhor, e isso mesmo em meio às adversidades. E no contexto cultural, a ansiedade deles não era diferente da nossa ansiedade. Ou seja, uma preocupação constante com o sustento, com a segurança e principalmente com o futuro, com o dia de amanhã. Então é aqui que Paulo orienta os cristãos a uma postura de confiança e oração como caminho para a paz que Deus oferece. Então, a ansiedade era tida como o mal do século, um deles, né? Então, as pessoas querem tudo para ontem e querem ver a coisa acontecer muito rápido. Tem coisas que levam tempo para se solidificar. Leva tempo, porque faz parte do processo. Então, pessoas ansiosas não respeitam o processo de Deus e precisamos respeitar o processo de Deus. Quero mandar um abraço aqui para o Wilson Vieira. Bom dia, meu querido. Que o Senhor te abençoe e continue derramando bênçãos sobre a sua vida e sobre a sua família, e sobre os seus negócios, seus projetos, em nome de Jesus. Amém, queridos? E no coração desse texto que nós lemos, nós encontramos a essência da confiança na soberania de Deus e na sua provisão. Então a ansiedade, ela muitas das vezes revela a falta de confiança em Deus. E isso é uma tentativa de controlar o que é impossível de controlar. É impossível de nós controlarmos a ação de Deus. Então a fé cristã nos chama a entregar nossas preocupações a Deus e reconhecer que Deus cuida de nós. Mas Deus não vai cuidar de nós do jeito que nós queremos. É do jeito que Deus quer cuidar de nós. Veja que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livram de todos os males. Em Malaquias 4:2 diz: para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação debaixo de suas asas. Além disso, esse texto que nós lemos aqui, o texto aponta que a paz de Deus
que excede todo entendimento, vai guardar os nossos corações e mente, e vai guardar em Cristo Jesus. Então é dessa forma que a fé, ela não apenas vence a ansiedade, mas transforma a nossa postura diante da vida, diante de tudo aquilo que nós estamos enfrentando. Não é nos conformar, é ter a certeza de que Deus estará agindo. Simples assim. Então esse é o Deus que nós servimos. Então, diante disso tudo, podemos dizer que a Bíblia aponta para isso. Em Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 34, ali Jesus ensina a não nos preocuparmos com a vida. Por quê? Porque Deus cuida de suas criaturas. E na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim, abre aspas, lancem sobre ele toda ansiedade, pois ele tem cuidado de vocês. E no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, diz, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. E no Salmo 55, 22 diz, lançai sobre o Senhor a tua carga, e ele te sustenta. Então esses textos aqui de Mateus, 1 Pedro, Evangelho de João e Salmos, reforçam exatamente a mensagem de que a confiança em Deus é o caminho para estabelecer uma paz genuína, verdadeira. Então com isso nós aprendemos algumas lições na vida. Eu quero mandar um abraço para o Elton, meu irmão em Cristo, Elton Lira, seminarista. Queridos, que o Senhor te abençoe grandemente e continue derramando bênção sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu chamado. Amém? Então nós temos algumas lições para tirar desse texto. A primeira lição é a confiança diária. Devemos aprender a confiar mais em Deus do que em nossas próprias forças e circunstâncias. Quando nós confiamos mais em nós acabamos deixando Deus de lado. Mas quando nós confiamos em Deus, Deus se aproxima de nós. Segunda lição aqui é a prática da oração. Ou seja, transformar nossas preocupações em oração sincera. E isso reconhece a nossa dependência de Deus. Nós, como criatura, nós somos dependentes do Criador. Isso é uma lição para a vida. A terceira lição aqui que nós tiramos é aquela gratidão ativa, ser grato. Hoje nós estamos vivendo tempos que as pessoas não são gratas por nada. Os filhos não são gratos aos pais. Os servos não são gratos ao seu senhor. As pessoas vão trabalhar e têm raiva do patrão por alguma coisa, em vez de ser grato pelo emprego que tem, pelo salário que recebe por aquilo que está fazendo. E tem mais, a Bíblia diz assim, tudo que você fizer, faça como se estivesse fazendo para Deus. Tem pessoas que desperdiçam material na empresa, aí o patrão não consegue dar um aumento porque está tendo desperdício de material. Se economizar o desperdício de material, vai sobrar mais nos cofres da empresa, vai ter aumento. Por isso que a Bíblia diz, quando fizer, faça como se estivesse fazendo para Deus. E quando você faz isso, é porque você está sendo grato. Você é grato pelo emprego que tem, você é grato pelo cônjuge. E tudo isso leva a gratidão a Deus, porque é Ele que realiza todas as coisas na nossa vida. Então, cultivar um coração agradecido, que reconhece as bênçãos, mesmo em meio às dificuldades. A quarta lição é viver em paz. Buscar a paz que Deus oferece. E essa paz guarda os nossos corações e a nossa mente durante toda a nossa vida. Nessa nossa caminhada que não é fácil, é difícil. E a última lição é o desapego às ansiedades. Isso significa identificar nossas fontes de ansiedade e entregá-las a Deus, crendo tão somente que Ele cuida de nós.
Qual é a tua fonte de ansiedade? Em que você está ansioso? Recentemente eu comecei um curso de engenharia ambiental. Eu tenho 60 anos, mesmo eliminando algumas matérias, que eu sou formado em física e biologia também, eu vou me formar aos 64 anos. Estou muito agradecido por isso. Não estou ansiedade, eu tenho mais 4 anos pela frente ainda. Mas que bênção! Não quero para ontem, porque eu quero aprender. E o tempo faz parte do processo. Sabe? Então, louvado seja Deus. Então, querido, não andem ansiosos por coisa alguma. Lancem a sua ansiedade nas mãos de Deus. Porque o tempo faz parte do processo de aprendizagem. Amém? Se está demorando, é porque Deus está aperfeiçoando a tua bênção, para ela chegar no tempo certo. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe, te dê um dia abençoado, em nome de Jesus. Graça e paz, queridos. E para você,